Shalom, queridos, a paz do Senhor a todos, graças a Deus por mais uma aula que nós estamos aqui. Desde já agradecemos você pela sua participação, pela participação também de todos aqueles que estão interagindo conosco através dos vídeos aí que estão disponibilizados no YouTube. Também agradecemos toda a equipe da Infobrac já de começo, pela sua dedicação, pela disposição em estar conosco aqui, o Alexandre, o Samuel, o Nicolas, a família toda, a equipe de pastores toda da nossa igreja também, um abraço a todos vocês. Ao Vinícius também, nosso diretor de escola dominical, obrigado pela oportunidade. Que Deus continue abençoando a cada um. Bom, hoje iniciamos a aula 2, continuando falando sobre o panorama, sobre o tabernáculo, o templo de Salomão e os templos atuais. Tá? E hoje vamos falar sobre um personagem importante do tabernáculo que está relacionado diretamente à execução das celebrações religiosas, que no caso é o sacerdote. Então o nosso foco maior hoje vai ser Êxodo, capítulo 28, o sumo sacerdote ou sacerdote, que é essa figura que nós vamos ver no canto direito superior do quadro. Né? Vocês vão observar, primeiramente, a vestimenta desse sacerdote era uma vestimenta específica, o que diferenciava o sacerdote dos demais integrantes ali dos levitas. Por exemplo, no canto esquerdo inferior, se você observar ali, vai ficar interessante agora com a câmera. O levita ele está comparado com as colunas, então a roupa simples, toda ela branca, né, de uma túnica única, e um cinturão para amarrar a túnica. Já a vestimenta do sumo sacerdote ela tem uns detalhes mais específicos, com maior detalhe também. Né, e é sobre esse personagem que nós vamos então discutir e falar um pouquinho dele hoje. Bom, então nosso texto de referência maior está em Êxodo capítulo 28, tá? Em específico aí do versículo 4 a seguir. Nós vamos fazer uma referência aí a todo o capítulo. Então quem tem a sua Bíblia pode fazer uso. Nós vamos fazer uma aula bem didática aqui. E se você não tem a sua Bíblia, você pode usar a sua Bíblia eletrônica. Se você não tem ela impressa, você pode usar ela eletrônica. Ou então o material que vai ficar disponível para vocês consultarem na descrição do vídeo. Também na descrição do vídeo tem uma ilustração que nós estamos utilizando do software Illumina Gold. Tá? É um software que foi elaborado há muitos anos e ajuda a entender também de uma forma ilustrativa esse momento tão importante, né, que nós vemos sobre a primeira construção humana feita com o propósito ali de servir e cultuar a Deus. Vamos fazer uma primeira leitura básica aqui. Êxodo capítulo 28, versículo 4, as vestimentas sacerdotais. Acompanhe comigo. Estas, pois, são as vestes que farão um peitoral, um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, e a mitra e um cinto. Farão, pois, vestes santas a Arão, teu irmão, e aos seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. Então, essa vestimenta, ela tinha esse peitoral, uma ilustração que talvez consiga observar melhor. Esse peitoral, ele tem 12 pedras. Essas pedras, elas são específicas porque cada pedra simboliza uma tribo de Israel. Né? Então, são pedras valiosas, não é qualquer tipo de pedra. E nessa pedra também o nome de cada tribo estava escrito sobre ela, com o trabalho de um ourive. Então, elas simbolizavam ali as tribos de Israel, para fazer referência às tribos de Israel. E esse peitoral, ele tinha um cordão de ouro que o segurava pelos ombros do sacerdote. Certo? Outra coisa do peitoral, no versículo 4 que nós lemos aí, que tratava-se então de uma peça quadrada e um tecido espesso, no qual foram colocadas as 12 pedras do povo de Israel, em fileiras horizontais, com 3 pedras, como a gente pode observar aqui. Também podemos falar um pouquinho sobre essas pedras na questão do versículo 15 e 21. Diz assim: farás também o peitoral o juízo de obra esmeralda, conforme a obra do éfode, o farás, de ouro e de pano azul, e de púrpura e de carmesim, e de linho fino tonelagem a farás, torcido farás, né? Então, esse peitoral tem uma especificidade muito grande, importância para lembrar do povo de Israel. Outra questão é o éfode. O éfode era uma peça do vestuário sacerdotal, como se fosse um avental. Né? Como vocês podem observar aqui, ó, esse tecido colorido aqui.
representa essa época. Usado sobre o manto, que descia até os joelhos. Nesse éfode, nessa parte azul, né, que vocês podem ver aqui, embaixo da parte colorida, ele tinha os sinos, que representava a presença do sacerdote enquanto ele caminhava. Qual que é a importância desses sinos? Nós sabemos que os sacerdotes se apresentavam no templo uma vez ao ano para oferecer ao Senhor sobre os pecados do povo. Aqui, toda vez que ele ia entrar ali no Santo dos Santos, ele tinha que estar em santificação, né, 100%. E em jejum também, 100%. O jejum sacerdotal da época não era como hoje. Nós fazemos jejuns assim, parciais, né? Tem vários tipos de jejum. Nesse momento do sacerdote, eles faziam o jejum completo, o jejum total. Ou seja, eles deixavam de se alimentar durante um tempo, de beber também durante um tempo. Mas não só isso, eles se preocupavam também com a meditação do intelecto, né? No que pensar enquanto fazer o jejum. Outra coisa importante para nós aprendermos nos dias atuais, né? Quando a gente jejua, será que a gente está realmente nos concentrando sobre as coisas de Deus ou estamos fazendo um jejum de qualquer jeito, né? Só se abstendo de alimentos, por exemplo. E aqui nós vamos observar que o jejum, por exemplo, do sacerdote para oferecer ao Senhor naquele momento de adoração, uma vez por ano, era um jejum completo. Então eles deixavam de se alimentar, tomavam um banho, né, e ficavam ali dedicando ao Senhor também na meditação. Então eles ficavam fazendo a leitura da palavra do Senhor, da Bíblia, da lei no caso, né, durante todo o momento do jejum, se concentrando mesmo, para poder chegar no momento da adoração a Deus, ser e estar perfeito, em santificação mesmo, se afastando de todas as coisas do mundo. Então ele ficava concentrado, ele não ficava também... não tinha acesso ao povo. O povo não chegava aí naqueles momentos que ele estava se santificando para oferecer ofertas ao Senhor. Então, essa meditação era concentrada na leitura da Bíblia. 100% na leitura da Bíblia. Muito bem. Quais são as obrigações do sacerdote durante esse período? São 3 obrigações específicas, né? A primeira obrigação dos sacerdotes era, então, em geral, em 3 categorias. Ministrar no santuário diante do Senhor, essa era uma. Então ele ministrava no santuário, além de oferecer o sacrifício, ele ministrava. Como que ele ministrava? Era pregando a lei, o mandamento, contando um pouco da história do povo, né, que Deus tinha realizado em relação aos acontecimentos, os últimos acontecimentos, como era muito recente, então eles contavam as histórias miraculosas que Deus tinha realizado com o povo. Então, ministrava no santuário, primeira coisa, diante do Senhor. Ensinava o povo a guardar a lei. Então era comum os sacerdotes, nesse período também, do tabernáculo, fazer referência direta às leis que Moisés tinha ordenado ao povo, que Deus tinha ordenado através de Moisés ao povo. Então fazia uma referência, era um culto extremamente racional. O povo tinha que entender a lei, tinha que compreender o que era importante eles fazerem, como tinha que viver em sociedade, o que Deus queria que esse povo fizesse. Certo? Outra questão bacana, importante também, que estava relacionada com essas 3 categorias, era consultar o Urim e o Tumim. Tá? O Urim e o Tumim, a gente vai fazer uma referência aqui a eles, em Êxodo também, no capítulo 28, versículo 30. Vamos lá então, falar um pouquinho sobre o Urim e o Tumim. Se você tem a sua Bíblia novamente, abra sua Bíblia no Êxodo, capítulo 28, versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor, para você entender o que é Urim e o que é Tumim. Se você nunca ouviu falar, agora é o momento de você tirar a sua dúvida, né? E se você ainda continuar com dúvida depois do vídeo, lembrando que as aulas presenciais iniciaram, né, na semana anterior, e nós vamos continuar, provavelmente, se Deus o permitir, até o final do ano. Então, se você quiser aprofundar um pouco mais, convido vocês desde já a participar da nossa Escola Bíblica Dominical, que está se iniciando aos domingos, às 9 horas da manhã, aqui na nossa igreja sede. Bom, vamos lá, Urim e Tumim. Versículo 30. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Então, se você observar um outro vídeo que está colocado aí na descrição, Urim e Tumim é como se fosse uma folha que o sacerdote ele consultava na sorte,
claro que sempre orientado pelo Senhor. E ali ele fazia essa referência, orando a Deus e pedindo a manifestação de Deus sobre esse Urim e Tumim. E Deus colocava como se fosse um sim ou não, né? Devemos fazer isso? Não devemos fazer isso? E no Urim e no Tumim a palavra de Deus era manifestada, era revelada. Se a gente continuar a leitura, por exemplo, vocês vão ver que o Urim e o Tumim estão bem abaixo do peitoral, ao lado do peitoral do lado direito, mais próximo do coração. Então ele tinha essa referência do Urim e Tumim. Outra coisa importante, a gente vai ver nesse sumo sacerdote, nós já falamos da roupa sacerdotal branca, linho branco, do éfode, né, que é a parte azul com os sinos, e também sobre o peitoral. Mas sobre a cabeça do sacerdote, também tem uma referência importante, que era importante para descrevê-lo como um homem santo. Uma referência que Deus orienta Moisés para que colocasse sobre a cabeça do sacerdote a mitra. Vamos ler aqui também sobre a mitra. Êxodo capítulo 28, versículo 36. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de selos, santidade ao Senhor. E atá-la-ás com um cordão de fio azul, de maneira que esteja na mitra, sobre a frente da mitra estarás. Então, a mitra é esse chapéu, esse turbante que está sobre a cabeça do sacerdote, vocês observam aí, tá? À frente da mitra, então, também tinha essa lâmina de ouro que identificava o maior objetivo do sacerdote, que é guardar a santidade, a sua separação ao Senhor, o seu cuidado, a sua vida para o Senhor, para servir ao Senhor. Santidade, né? Então, quando a gente vai estudar aqui sobre o tabernáculo, indiscutivelmente, nós vamos falar sobre comportamento, nós vamos falar sobre a questão da santidade, né? Como que um cristão hoje vai se comparar, vai exercer a sua fé se não praticar a santidade. Então, pensa assim, ir para a igreja é importante, estar servindo ao Senhor é fundamental, mas precisa ser de uma forma específica. Você ler a Bíblia é bom? É fantástico. Você vai ler a Bíblia, provavelmente, se você estiver no espírito de devoção ao Senhor, você vai ter também, você vai sentir a presença do escritor da Bíblia, de quem, na verdade, é o inspirador da Bíblia. Na verdade, foram homens que escreveram, mas quem inspirou a escrita da Bíblia foi o Espírito Santo. Você sente a presença dele. Mas para isso precisa estar em um espírito de aceitação, de santidade, entendendo, né, com a sua fé a importância desse livro sagrado. Certo? Então, eu quero que você aproveite também esses momentos. Você pode colocar, na hora que as aulas forem colocadas também aí, a gente estiver discutindo, vocês podem colocar perguntas durante a aula, que normalmente está sendo segunda-feira. Às 9 horas, a aula normalmente ficava sendo inserida, disponível no YouTube para vocês, no canal da igreja também. Então, vocês podem estar interagindo com a gente através deste meio. Ou, volto a dizer, nas aulas presenciais. Amém, queridos? Então, vai ficar meu convite aqui para você. Domingo de manhã, às 9 da manhã, nós estaremos aqui presencialmente dando continuidade a esse tema do tabernáculo. Desde já eu agradeço a todos vocês. Um abraço, fiquem com Deus e bons estudos.